Você nunca sabe onde coisas interessantes, curiosas e fascinantes podem aparecer. Dá para escolher literalmente qualquer país do mundo e sempre há algo incrivelmente inusitado a ser descoberto por lá. Então, vamos escolher um e investigar. Israel. Estas são as 20 coisas mais estranhas descobertas recentemente em Israel. Número 20. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos e manuscritos judaicos antigos descobertos no final do século XX, nas proximidades do Mar Morto, entre o território de Israel e a Jordânia. Eles têm enorme importância religiosa, histórica e literária. A coleção inclui textos bíblicos, comentários religiosos, hinos, calendários e diversos outros escritos. A descoberta desses manuscritos revolucionou o estudo do judaísmo antigo e do cristianismo, além de oferecer novos entendimentos sobre o desenvolvimento do pensamento religioso, a evolução dos textos bíblicos e o contexto cultural e histórico da época. Seja com carros, vestidos ou estilos musicais, esses manuscritos continuam sendo objeto de intensa pesquisa acadêmica e de muito entusiasmo entre os fãs da Bíblia. E não poderia ser diferente. Número 19. Uma semente realmente muito antiga. Durante a antiguidade, a tamareira da Judéia não era apenas uma planta comum. Ela era um verdadeiro símbolo de fertilidade e prosperidade em toda a região. Cultivada há milênios, suas tâmaras eram apreciadas tanto pela população local quanto por visitantes e comerciantes que passavam pelo território. Por séculos, essas árvores foram cuidadosamente cultivadas e desempenharam um papel essencial na vida econômica e cultural do povo. No entanto, a partir do século XIX, transformações climáticas e mudanças no modo de vida acabaram tornando o cultivo da tamareira da Judéia cada vez mais difícil. Com o tempo, essa planta icônica acabou desaparecendo da região, sendo considerada extinta. Mas, em 2005, um grupo de cientistas realizou um feito impressionante. Eles conseguiram germinar uma semente dessa tamareira que estava preservada havia mais de 2.000 anos. A planta resultante foi carinhosamente batizada de Matusalém, em homenagem à figura bíblica conhecida por sua grande longevidade, e não deve ser confundida com a famosa árvore do deserto da Califórnia, que também leva esse nome. Animados pelo sucesso, os pesquisadores prosseguiram com seus estudos e conseguiram cultivar mais 6 tamareiras a partir de outras sementes antigas. Assim, uma espécie que todos julgavam extinta foi trazida de volta à vida. Este é um grande exemplo de como a ciência moderna pode ajudar a recuperar elementos preciosos do passado. Número 18. Mesquita descoberta no deserto de Negev. Em 2022, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível no deserto de Negev, em Israel. Eles encontraram uma mesquita com mais de 12.000 anos de idade. Uma das mesquitas mais antigas já descobertas no mundo inteiro. A mesquita está localizada na cidade de Hahat e possui um formato quadrado bastante simples, mas que esconde detalhes fascinantes. Um dos elementos mais importantes é um pequeno nicho voltado para Meca, construído na parede sul da edificação, o que indica a orientação correta para as preces dos fiéis. Além disso, durante as escavações foram encontrados diversos artefatos de cerâmica que datam dos séculos 7 e 8, ajudando os pesquisadores a estabelecer a idade da mesquita com maior precisão. Curiosamente, uma mesquita semelhante havia sido descoberta na mesma região em 2019. No entanto, essa nova descoberta revelou um contexto arqueológico muito mais rico, com mais artefatos e informações. Os especialistas acreditam que essas mesquitas serviam pequenas comunidades rurais de agricultores que habitavam o deserto. E não foi só isso que eles encontraram por lá. Durante as escavações, surgiram também os restos de uma antiga mansão, possivelmente pertencente a cristãos bizantinos ricos. A residência apresentava paredes decoradas, pisos revestidos com pedras e gesso e utensílios de cozinha sofisticados. 2 fornos foram descobertos no local, um deles de grandes dimensões, situado ao lado de uma cisterna, o que sugere que a produção de sabão poderia ter sido uma das atividades comerciais realizadas ali. Outro fato interessante: a ausência de sinais de violência sugere que a transição da fé cristã para o islamismo naquela região pode ter ocorrido de forma pacífica, impulsionada tanto por conversões espontâneas quanto por relações comerciais. Essa descoberta tem oferecido informações valiosas sobre como se deu a expansão inicial do islamismo no Oriente Médio. Número 17. Ópio em um enterro do século XIV a.C.
Em um antigo complexo funerário localizado em Tel Yehud, nos arredores de Tel Aviv, arqueólogos fizeram uma descoberta que lança uma nova luz sobre os rituais religiosos da Idade do Bronze. Eles encontraram vestígios de ópio em vasos de cerâmica que estavam dentro de uma tumba que remonta a cerca de 3.400 anos. Esse local havia sido habitado pelos cananeus durante a Idade do Bronze, e embora já fosse conhecido pelos estudiosos, foi a primeira vez que vestígios de ópio foram identificados ali. O vaso em questão possuía traços químicos claros da substância, tornando-se a evidência mais antiga conhecida do uso de ópio em rituais religiosos na história. Os estudiosos ainda não têm certeza absoluta de como o ópio era empregado durante essas cerimônias. Uma das teorias mais aceitas é que os sacerdotes o adicionavam a bebidas ou o inalavam, a fim de atingir estados alterados de consciência ou êxtase, o que poderia facilitar a comunicação com os deuses ou com os espíritos dos mortos. Essa descoberta oferece uma fascinante janela para os antigos rituais espirituais e para o uso de substâncias psicoativas em práticas religiosas há milhares de anos. Número 16. Naufrágio de 18.800 anos. Em maio de 2023, um mergulhador que explorava a costa de Israel fez uma descoberta absolutamente extraordinária. A cerca de 40 quilômetros da cidade de Tel Aviv, ele encontrou um naufrágio no fundo do mar, que estava lá havia aproximadamente 2.000 anos. O navio naufragado transportava um grande carregamento de mármore, e os restos da embarcação repousavam sob uma espessa camada de areia no fundo do mar. Entre os itens encontrados estavam cabeças de coluna, uma arquitrave maciça e molduras decorativas. Peças que, muito provavelmente, se destinavam à construção de um templo ou de um teatro monumental em alguma cidade antiga da região. Embora as autoridades já soubessem da existência de um naufrágio naquela área, sua localização exata permanecia um mistério até que uma forte tempestade recente deslocou as areias marinhas e revelou o navio submerso. Acredita-se que a embarcação fosse um navio mercante de grande porte, encarregado de transportar mármore da região do Mar Egeu até cidades costeiras do Levante, onde essas preciosas pedras seriam utilizadas em construções de prestígio. Essa descoberta ajuda a aprofundar nosso entendimento sobre as rotas comerciais e o comércio marítimo do Mediterrâneo na antiguidade. Número 15. Tel Megido. Vamos falar de um lugar carregado de história e mistério. Tel Megido, também conhecido como Colina do Governador, e mais sinistramente apelidado de Armagedon. Essa antiga cidade em ruínas está situada no norte de Israel, próxima à cidade moderna de Mégido. Com uma ocupação contínua por mais de 5 milênios, esse local tornou-se um dos sítios arqueológicos mais ricos e significativos de toda a região do Levante. Megido era uma cidade altamente estratégica, localizada em um ponto de interseção crucial entre rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. Essa posição favorecida fez com que se tornasse um centro urbano de grande importância, tanto comercial quanto militarmente, durante a antiguidade. Diversos impérios antigos disputaram seu controle exatamente por causa disso. As escavações revelaram camadas sobre camadas de ruínas, abrangendo períodos que vão desde a Idade do Bronze e do Ferro até os tempos persas, helenísticos, romanos e bizantinos. Foram encontrados palácios, templos, sistemas de abastecimento de água e fortificações incríveis. Entre os destaques estão as impressionantes muralhas defensivas, os enormes portões de entrada e os sistemas de rampas que mostram o alto grau de engenharia aplicado na proteção da cidade. Além da sua relevância arqueológica, Tel Megido também possui um significado profundo no campo da religião. Número 14. Vida oculta no Mar Morto. O Mar Morto, apesar do nome, esconde segredos que mostram que nem tudo ali é desprovido de vida. Esse lago de água salgada está situado entre a Jordânia e a região da Cisjordânia, atualmente ocupada por Israel. Sua salinidade é altíssima, aproximadamente 33,7%, o que é cerca de 8,5 vezes mais salgado que a água do Mar Comum, que tem por volta de 3,5%. Em um ambiente assim, quase nenhum organismo complexo consegue sobreviver. Daí o nome Mar Morto. Mas, desde a década de 1930, os cientistas já sabiam que certos micro-organismos eram capazes de prosperar nesse habitat inóspito, justamente porque a concentração de sal
impede a presença de outras formas de vida que competiriam por espaço e recursos. No entanto, descobertas mais recentes mostraram algo ainda mais inesperado: há fontes de água doce jorrando do fundo do Mar Morto. Essas nascentes estão localizadas em crateras submersas, a profundidades de até 30 metros, e são responsáveis por formar correntes de água que alteram a composição química do fundo do lago. Ao redor dessas fontes, há formações geológicas cobertas por biofilmes, colônias de micro-organismos que se adaptaram a viver nessa mistura variável de água doce e extremamente salgada. Número 13. Caverna ritual em Beit Shemesh. Próximo à cidade israelense de Beit Shemesh, foi encontrada uma caverna que, segundo estudiosos, pode ter sido considerada um portal para o submundo há cerca de 1.700 anos. Um historiador, em um artigo acadêmico, sugeriu que esse espaço subterrâneo era usado para rituais mágicos e possivelmente necromancia, a prática de se comunicar com os mortos. A caverna foi inicialmente mapeada em 1873 por exploradores britânicos, mas após esse primeiro registro, ficou por muito tempo esquecida. Foi apenas recentemente que espeleólogos e arqueólogos decidiram explorá-la de forma mais aprofundada. E o que encontraram ali é digno de um filme de aventura à la Indiana Jones. No interior da caverna foram localizadas aproximadamente 120 lâmpadas de óleo, várias peças de cerâmica, armas da Idade do Bronze e até restos humanos. Especificamente partes de 3 crânios. Esses objetos estavam dispostos de forma que sugerem a realização de rituais, possivelmente relacionados à invocação ou comunicação com espíritos do além. Com base nos estilos e datas dos objetos encontrados, os pesquisadores estimam que o uso ritualístico da caverna aconteceu por volta do ano 300 antes da Era Comum, durante o período final do domínio romano na região. O fato de terem sido encontradas armas e ossos humanos fortalece ainda mais a teoria de que ali ocorriam práticas religiosas ou mágicas não ortodoxas. Esse tipo de descoberta é bastante raro e fascinante, pois nos dá vislumbres de como as pessoas da antiguidade encaravam a espiritualidade. Número 12. Ramat Gader. Ramat Gader é hoje um dos destinos turísticos mais populares de Israel, localizado em um vale fluvial próximo ao famoso Mar da Galileia. O local se destaca principalmente por suas fontes termais naturais, conhecidas há milênios por suas supostas propriedades terapêuticas e relaxantes. Mas sua importância vai muito além do turismo moderno. Durante a época do Império Romano, os romanos, que eram verdadeiros entusiastas de banhos públicos, descobriram esse lugar e decidiram construir ali um enorme e sofisticado complexo de banhos termais. A construção ocorreu por volta do século II da nossa era, e fazia parte de um centro recreativo ainda maior, como os que os romanos adoravam, com templos dedicados a seus deuses, pátios, salas para reuniões e espaços dedicados ao entretenimento. Esses banhos romanos de Ramat Gader eram abastecidos pelas fontes termais naturais da região, que mantêm suas águas aquecidas entre 35 e 50 graus Celsius. Número 11. Caverna funerária da época de Ramsés II. No ano de 2022, arqueólogos israelenses fizeram uma descoberta surpreendente e raríssima. Encontraram uma caverna funerária que permaneceu lacrada e praticamente intacta por cerca de 3.300 anos. A descoberta aconteceu em um parque nacional de praia ao sul de Tel Aviv, e foi completamente acidental. Trabalhadores de construção operavam uma escavadeira no local quando a máquina perfurou acidentalmente o teto da caverna, abrindo uma entrada para um espaço há muito escondido. Os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel foram imediatamente chamados ao local. Utilizando escadas, eles desceram até o interior da caverna escura e silenciosa, que parecia não ter sido tocada por mãos humanas por milênios. O que encontraram lá dentro era verdadeiramente extraordinário. Uma coleção de artefatos dispostos de maneira cuidadosa e organizada, sugerindo que o espaço havia sido usado para um enterro cerimonial importante. Entre os itens encontrados estavam dezenas de vasos de cerâmica, alguns com decoração vermelha, além de taças, panelas, jarros de armazenamento, lâmpadas de óleo e até objetos de bronze como pontas de flecha. Alguns desses objetos foram claramente importados de outras regiões do mundo antigo, incluindo a atual Síria, o Líbano e a ilha de Chipre, o que mostra que havia uma rede de comércio ativa e ampla na época. Número 10. Descoberta de marfins em Jerusalém.
Em uma escavação conduzida há alguns anos em um estacionamento na cidade de Jerusalém, arqueólogos fizeram uma descoberta bastante empolgante para estudiosos da Bíblia e da história antiga. Uma série de fragmentos de marfim que remontam ao chamado período do Primeiro Templo. Essa descoberta não só acrescentou uma camada extra de conhecimento sobre a ocupação da cidade naquela época, como também gerou bastante entusiasmo entre historiadores e religiosos. Os pedaços de marfim descobertos eram partes de placas decorativas, provavelmente usadas como incrustações no mobiliário de um palácio real, mais especificamente em uma cama de luxo. Essas peças ornamentais faziam parte da decoração refinada de uma residência importante em Jerusalém, datada entre os anos de 1200 a 586 antes da nossa era, período tradicionalmente associado ao Primeiro Templo. De acordo com a tradição bíblica, foi o rei Salomão quem construiu esse templo em Jerusalém por volta do ano 1000 a.C., depois que seu pai, o rei Davi, conquistou a cidade e a transformou em capital do Reino Unificado de Israel. Assim, esses fragmentos de marfim reforçam a narrativa de que Jerusalém era um centro de poder e riqueza durante a monarquia unificada, e que havia um nível significativo de sofisticação cultural e artística no local. Número 9. A Piscina do Milagre. No ano de 2004, arqueólogos fizeram uma descoberta significativa durante escavações em Jerusalém. Eles encontraram as ruínas de uma piscina antiga que muitos acreditam ser a famosa piscina de Siloé, citada no Novo Testamento da Bíblia. Segundo o relato bíblico, foi nesse local que Jesus teria curado um homem cego de nascença, em um de seus mais conhecidos milagres. A piscina de Siloé está localizada no bairro de Siloam, uma região árabe nos arredores da parte antiga de Jerusalém. Historicamente, no entanto, essa área era usada por judeus durante o período do Segundo Templo, como parte dos rituais de purificação religiosa. Esses banhos rituais, conhecidos como mikvaot, faziam parte do cotidiano judaico e estavam associados à necessidade de purificação antes de entrar em locais sagrados, como o próprio templo. Estudos arqueológicos indicam que essa piscina foi usada regularmente por cerca de 120 anos, até o ano 70 da Era Comum, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Evidências sugerem que ela estava ligada diretamente ao Monte do Templo, provavelmente por meio de canais subterrâneos, sendo um elemento essencial do sistema hidráulico e religioso da cidade antiga. Número 8. Um Neandertal diferente e enigmático. Entre 120 mil e 140 mil anos atrás, grupos de humanos começaram a migrar do continente africano em direção ao Oriente Médio. Essa região funcionava como uma ponte entre África, Europa e Ásia, e por isso era uma espécie de zona de encontro entre diferentes espécies humanas. Durante esse período, é possível que esses primeiros Homo sapiens tenham encontrado uma população neandertal particularmente distinta. A recente descoberta de fósseis em uma pedreira de calcário no centro de Israel surpreendeu os cientistas por revelar algo inédito. Junto a ferramentas de pedra bem elaboradas, semelhantes às utilizadas tanto por neandertais quanto por humanos modernos, foram encontrados restos ósseos com características muito peculiares. Esses fósseis não correspondiam perfeitamente nem ao modelo anatômico dos neandertais clássicos, nem aos humanos modernos. Em vez disso, apresentavam uma combinação de traços arcaicos e características físicas semelhantes às dos neandertais, sugerindo a existência de uma linhagem anteriormente desconhecida de hominídeos. Ou seja, essa poderia ser uma nova população de Homo ainda não identificada ou até uma variação dos próprios neandertais. De qualquer forma, esses seres antigos habitavam a região no mesmo período em que humanos modernos também estavam começando a se espalhar por aquela parte do mundo. Essa descoberta reforça a ideia de que o Oriente Médio era um ponto crucial para interações entre diferentes linhagens humanas. Número 7. O portão da cidade antiga de Tel Erani. Em escavações realizadas no sul de Israel, arqueólogos localizaram um portão monumental pertencente a uma antiga cidade chamada Tel Erani. Esse portão remonta à Idade do Bronze e tem aproximadamente 5.500 anos, tornando-se um dos achados mais antigos do tipo em toda a região. A estrutura descoberta consiste em um corredor de entrada, cuidadosamente construído com enormes blocos de pedra e milhares de tijolos de barro, evidenciando o avanço da engenharia civil já naquela época.
A descoberta desse portão fornece evidências importantes de que o processo de urbanização no território israelense começou muito antes do que se pensava até então. Esse portão funcionava como a entrada principal de uma cidade murada, o que por si só já indica uma sociedade organizada e centralizada. Antes, acreditava-se que as pessoas naquela época viviam de maneira mais dispersa, em aldeias espalhadas. Mas a presença dessa estrutura robusta sugere que já existia a ideia de aglomeração urbana e defesa coletiva, típica de cidades planejadas. Além disso, esse portão é cerca de 300 anos mais antigo do que outro portão semelhante descoberto na cidade vizinha de Tel Arad, que era considerado o mais antigo até essa nova descoberta. Isso coloca Tel Erani em uma posição histórica ainda mais relevante dentro da arqueologia da região. Número 6. Uma inscrição bíblica em um jarro. Mais uma vez no sul de Israel, arqueólogos fizeram uma descoberta curiosa e emocionante em um local de escavação dentro de uma floresta nas colinas de Judá. Ali, em 2019, foi encontrado um fragmento de jarro de cerâmica com 5 letras escritas em tinta escura. Aparentemente simples, essa peça pode estar ligada a uma figura bíblica bem conhecida. Os estudiosos acreditam que essas letras podem representar uma abreviação ou referência ao nome de Gideão, também chamado de Jerubaal, um dos juízes mais importantes mencionados no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Segundo o texto bíblico, Gideão liderou os israelitas contra os midianitas e teve papel crucial em uma série de eventos que marcaram o período entre a conquista de Canaã e o estabelecimento da monarquia. Para determinar a data exata do fragmento, os arqueólogos utilizaram 2 técnicas: a tipologia da cerâmica, analisando seu estilo e composição, e a datação por radiocarbono. Os resultados indicam que o fragmento data de cerca de 1.100 anos antes da Era Comum, o que corresponde ao mesmo período descrito no Livro dos Juízes, situado entre 1.200 e 1.050 anos de Cristo. Embora o livro tenha sido provavelmente escrito por volta de 550 a.C., o jarro reforça a ideia de que certos nomes e figuras presentes nas escrituras eram conhecidos e usados popularmente naquela época remota. Esse tipo de descoberta ajuda a preencher lacunas entre os textos religiosos e a arqueologia. Número 5. Mosaico de 1.500 anos. Durante escavações realizadas na antiga cidade bíblica de Betsaida, arqueólogos se depararam com uma descoberta impressionante. O piso de um edifício da era bizantina decorado com um mosaico extremamente bem preservado, datado de cerca de 1.500 anos atrás. Esse achado acidental aconteceu quando pesquisadores investigavam uma estrutura que acreditavam ter pertencido a uma antiga construção religiosa. O piso de mosaico era composto por milhares de pequenas pedras, conhecidas como tesselas, dispostas em tons amarelos, vermelhos e alaranjados, formando padrões geométricos e também inscrições em grego antigo. Essas inscrições estavam parcialmente legíveis, mas traduziam algo como: "Nos tempos de nosso mestre, Sua Santidade, o nosso bispo." Essa frase indicaria que a construção provavelmente era uma igreja cristã de grande importância para a comunidade local durante o período bizantino. O que torna esse achado ainda mais interessante é que há quem acredite que ele possa ser uma pista concreta sobre a localização da lendária Igreja dos Apóstolos. Segundo a tradição cristã, essa igreja foi construída sobre o local onde teriam vivido os apóstolos Pedro e André, 2 dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Embora não haja evidência definitiva de que essa igreja realmente existiu, a descoberta reacendeu o debate entre estudiosos e religiosos sobre a veracidade dessa lenda. Número 4. Moeda de 2.000 anos. Em uma das descobertas mais simples, mas incrivelmente valiosas do ponto de vista histórico, 2 meninos de 12 anos encontraram uma moeda muito antiga enquanto faziam uma caminhada próxima às ruínas de Beit Tab, em Israel. Essa moeda solitária, embora pequena, gerou um enorme interesse entre os arqueólogos porque foi datada com quase 2.000 anos de idade e pertence ao período do domínio romano sobre a região. Os estudiosos identificaram que essa moeda foi cunhada em Jerusalém, durante o breve reinado de Herodes Agripa I, que governou a Judéia como rei entre os anos 41 e 44 d.C. Herodes Agripa foi um rei judeu sob domínio do Império Romano e neto de Herodes o Grande, o mesmo que é mencionado no nascimento de Jesus.
A moeda oferece um raro vislumbre desse período específico da história judaico-romana. De um lado da moeda vê-se um dossel real, símbolo de autoridade e realeza, junto com uma inscrição em grego que diz Agripa Rei. Do outro lado, há a imagem de 3 espigas de trigo, provavelmente representando fertilidade, sustento e prosperidade. Esse tipo de simbolismo era comum em moedas da antiguidade, especialmente em regiões agrícolas. Essa moeda se destacou ainda mais pelo fato de ter sido encontrada em um local onde a maioria dos outros achados arqueológicos datava de períodos muito mais recentes, como a época dos Cruzados ou o período otomano. Ou seja, essa pequena peça de bronze surgiu como um vestígio solitário de uma era muito mais antiga, revelando que aquela área tinha sido habitada ou visitada já no 1º século da nossa era. Número 3. O terremoto bíblico. Em 2021, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta notável ao escavar a antiga cidade de Davi, localizada em Jerusalém. Eles encontraram evidências de um evento catastrófico ocorrido há cerca de 2.800 anos. Um terremoto que, segundo os estudiosos, pode ser o mesmo mencionado em passagens da Bíblia hebraica. Essa possibilidade animou tanto os especialistas em arqueologia quanto os estudiosos das Escrituras. Durante as escavações no Parque Nacional da Cidade de Davi, os arqueólogos identificaram uma camada inteira de destruição que continha objetos domésticos como tigelas, lâmpadas a óleo, potes de cozinha e grandes ânforas de armazenamento. Todos eles quebrados, como se tivessem sido destruídos repentinamente. O que chamou a atenção foi que os vestígios não apresentavam marcas de incêndio ou invasão, indicando que a destruição não se deu por guerra, mas por um colapso estrutural repentino, típico de um terremoto. A ausência de sinais de violência reforçou ainda mais a hipótese de um tremor de terra como causa da destruição. Descobertas semelhantes de camadas de ruínas da mesma época já haviam sido feitas em outros sítios arqueológicos da região, o que sugere que um grande terremoto realmente pode ter atingido amplamente o território da antiga Judéia. Na Bíblia, 2 livros mencionam explicitamente um terremoto significativo, o livro de Amós e o livro de Zacarias. No capítulo 14 de Zacarias, versículo 5, lê-se: Fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Essa passagem sugere que o terremoto foi tão memorável que permaneceu vivo na memória coletiva por séculos, sendo usado como referência histórica e profética. Número 2. Tigelas mágicas da antiguidade. No fascinante mundo das antigas tradições místicas do Oriente Médio, objetos comuns muitas vezes eram transformados em instrumentos de proteção espiritual e feitiçaria. Um ótimo exemplo disso são as chamadas tigelas mágicas, recipientes de cerâmica que foram usados em práticas espirituais e rituais de proteção durante a antiguidade. E em 2022, arqueólogos em Jerusalém desenterraram um conjunto notável dessas tigelas, surpreendendo estudiosos do mundo inteiro. Esses objetos não eram simplesmente peças utilitárias do dia a dia. Conhecidas também como tigelas de juramento, elas eram cuidadosamente preparadas e decoradas com textos escritos em línguas como o hebraico e o aramaico babilônico e continham feitiços, orações ou encantamentos que buscavam afastar todo tipo de mal, desde doenças até demônios, passando por pragas e maldições. A função principal dessas tigelas era servir como amuletos domésticos, protegendo os moradores da casa contra forças espirituais negativas. As tigelas eram muitas vezes enterradas sob o chão das residências, colocadas em pontos estratégicos como os cantos dos cômodos ou perto das entradas, para formar um tipo de barreira mágica contra influências malignas. Número 1. Um amuleto com o nome de Yahweh. Encerrando essa lista com uma descoberta de profundo impacto histórico e religioso, temos um pequeno amuleto feito de chumbo que foi encontrado durante um processo de peneiramento de terra retirado do Monte Ebal, uma colina ao norte de Samaria, conhecida como o suposto local do altar de Josué. Esse pequeno objeto, embora minúsculo em tamanho, pode ter um enorme valor arqueológico, pois carrega o que se acredita ser a mais antiga inscrição já descoberta com o nome Yahvé, a forma arcaica do nome de Deus no hebraico bíblico. O amuleto foi encontrado em meio à terra escavada e, após cuidadosa análise por especialistas em epigrafia e arqueologia, revelou conter uma inscrição que remonta a um sistema de escrita proto-hebraico, anterior até mesmo ao hebraico tradicional das escrituras posteriores. A inscrição menciona diretamente o nome de Yahvé,
o que a torna a referência mais antiga já registrada ao Deus monoteísta adorado pelos israelitas. Até então, os registros mais antigos conhecidos com esse nome divino eram 2 amuletos de prata encontrados no Monte do Templo em Jerusalém, datados de cerca de 600 anos depois da data estimada para o amuleto de Monte Ebal. Isso significa que esta nova descoberta pode antecipar em vários séculos o uso do nome Yahvé em contextos religiosos e pessoais. E você? Qual dessas descobertas achou mais interessante? Conta pra gente aí nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião.